Vamos para a nossa segunda aula do seminário Pastores de Diabos. Lembrem-se, Deus jamais irá prosperar diabos. E este seminário é uma demonstração única do amor de Deus por nós. Porque muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, por problemas, por aflições. Estamos em miséria, estamos em pobreza, estamos em ruína. Porque estamos nos tornando diabos, deixando de ser filhos. E Deus jamais irá prosperar diabos. Nunca encontrei um texto em que está escrito: e abençoou Deus os diabos. Mas eu vejo Deus abençoando filhos. Eu vejo Deus abençoando o seu povo. Eu vejo Deus abençoando a sua igreja. Eu vejo Deus abençoando os seus filhos e as suas filhas. Alguém precisa dizer: Deus abençoa filhos. Então, este seminário vem para nos salvar. Ele vem para nos calibrar, para que nós não nos tornemos diabos. Hoje, todos nós aprenderemos. Nós aprenderemos como nascem os diabos. Você quer aprender? Tem muitas igrejas que não são igrejas de filhos, são igrejas de diabos. Tem muitos pastores que não são pastores de Deus, são pastores de diabos. Vamos lá, alguém? Porque se você não sabe, os diabos não ficam apenas sentados. Diabos também sobem no altar. Diabos também tocam e cantam. Diabos também pregam e pregam bem. Diabos também profetizam. Diabos também operam sinais, curas, milagres. Diabos também intercedem. Estamos a entender? Agradeça a Deus pelo seu amor. Agradeça ao papai pelo seu amor. Coloque a mão no seu coração, diga: Espírito Santo, meu maravilhoso. Você tem 3 segundos para elogiá-lo. Rápido, elogia ele. Lindão, maravilhoso, eu te amo. Que bom que está aqui. Diga: eu abro a minha mente, abro o meu coração, abro o meu espírito para receber a revelação da palavra do Pai e ser impactado, curado, liberto, transformado pelo poder desta revelação. Em nome de Jesus, diga amém. Solta um beijinho para o Espírito Santo. Lindo, maravilhoso. Como nós chamamos, Senhor. Como nós chamamos, Pai. Como nós chamamos, querido. Podemos? Olha, já está fazendo carinho aqui. Está fazendo carinho aí também? Nós vamos dar continuidade, ok? A segunda aula, ela é continuidade da primeira. Tudo bem? E nós paramos no tema que fala sobre as características que revelam os diabos no meio de nós, sim ou não? E o tema é identificando os diabos no meio da igreja. Eu preciso lembrar que diabo, ou diabos, vem do grego diabolos, correto? Que significa caluniador, sim ou não? Acusador, opositor, aquele que entra no meio, que força, que divide através do engano. Todos estes são significados da palavra diabos. Diabolos
em grego, ok? Então vamos lá. Nós vamos ao terceiro ponto. Terceira coisa que nos traz, que nos capacita, terceira característica que nos capacita a identificar os diabos no meio da igreja. Anote: mentira. Mentira é a terceira característica, ok? Pessoas mentirosas, escreva, falam mentiras abertamente. Falam mentiras abertamente e coloca uma barrinha assim, barra ou, e uma barrinha assim, ó, ou vivem uma vida mentirosa. Falam mentiras abertamente e ou vivem uma vida mentirosa. Você sabia que muitas igrejas são responsáveis por gerar diabos? O lugar em que mais se gera diabos é na igreja? É. O lugar em que mais diabos são gerados é na igreja. Na igreja é que as pessoas aprendem a mentir descaradamente. Eu posso te provar. Posso ou não posso? Quando um pastor, um apóstolo, um profeta, um evangelista, um mestre, um bispo, um presbítero, ele permite que qualquer pessoa suba ao altar para receber a oportunidade, ele está formando um diabo ou uma diaba. Porque muitas vezes aquele que sobe, aquela que sobe, sobe para mentir, para falar de algo que não vive, para falar de algo que não quer viver, mas que aparenta viver. Oi? É isso mesmo ou eu estou enganado? E muitas vezes as pessoas sobem de improviso e mentem por improviso. Entender? Falam de coisas que não ocorreram. E a igreja da glória aplaudem o diabo. Um outro momento que é muito comum em que diabos são formados é na hora do louvor. É quando erguemos as mãos e cantamos o que não vivemos. É quando abrimos a nossa boca para falar daquilo que detestamos. Cantamos como se fosse uma musiquinha. Esquecemos que são verdades sendo proferidas, porque é a palavra de Deus sendo cantada. Você está entendendo? Então, o louvor é a hora que a maior parte das igrejas mentem, porque estão a cantar aquilo que não querem viver ou que não estão vivendo. E a mentira é uma característica de diabo, sim ou não? É ou não é? É uma característica do diabo. Quando uma liderança permite alguém estar em uma posição de autoridade, e esse alguém ou essa alguém não está a viver a verdade, por exemplo, está a viver uma vida dupla, você está entendendo? Uma vida dupla. Na igreja é uma coisa, mas lá fora é uma outra coisa. Ele está criando um diabo ou uma diaba.
Infelizmente, igrejas em que falta o conhecimento do Senhor estão gerando diabos e não filhos de Deus. A mentira procede de quem? De Deus ou do diabo? Abra sua Bíblia, então vamos ver. João capítulo 8, verso 38 e 44. Você está aprendendo? Diga para alguém, não se ofenda. Aprenda. Podemos ler o verso 38? É o verso 38 e depois o 44. Leiam comigo, 3, 2, vai. Eu falo do que vi. Vamos ler do início, vai lá, 3, 2, vai. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Segura aí. Quem está a falar isso? Jesus, o nosso amado, nosso mestre. Ele está falando que tudo o que ele falava era do que ele via, do que ele havia visto junto do Pai dele. Quem é o Pai de Jesus? Deus. Amém? Quem é o seu Pai? Amém, eu creio. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso também? Seu Pai é Deus? Mas aqui Jesus fala de um grupo que estava fazendo o que também viam o pai deles fazer. Então tem dois pais nessa história. E não é o pai espiritual. Amém? Vamos ver quem é o segundo pai que aparece aí? Versículo 44, vai lá. 44, por favor. Leiam, 3, 2, vai. Vós tendes por pai ao... Segura aí. Quem é o pai deles? Quem falou? Jesus. Não sou eu que estou falando, é Jesus. É Jesus. Jesus foi quem falou. É o mesmo texto, sim ou não? É no mesmo capítulo? É no mesmo contexto? As pessoas são as mesmas? Então Jesus continuou falando com eles. Leiam do início de novo, 3, 2, vai. Vós tendes por pai ao diabo. Uau! Continue. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi o quê? Homicida desde o princípio. E não se firmou na... Uau! Toda que não se firma na verdade é filha de quem? Não ouvi. De quem? Do diabo. E não se firmou na verdade. Leiam, 3, 2, vai. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é o quê? Mentiroso e pai da mente. Alguém tem que louvar a Deus. Alguém tem que louvar o Senhor por essa revelação. Porque tem muita gente que tem a mentira por esporte. Mente como se estivesse bebendo água. Mente como se fosse a coisa mais normal do mundo. Queridos, onde não há verdade, não há Deus. Onde há mentira, há diabo. Você está entendendo? Você está conseguindo raciocinar comigo e identificar quantas e quantas... Vamos ao próximo texto. 1 João capítulo 3, versículo 10, por favor. 1 João 3, 10. Você está aprendendo? Deus é bom, não é? Quem pode ler comigo? 3, 2, vai. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Muitos lugares estão ensinando o povo a buscar o reino de Deus, sim ou não? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí as pessoas oram bastante, sim ou não? As pessoas jejuam ou não jejuam? Elas leem a Bíblia, sim ou não? Leem. Elas cantam ou não cantam? Elas tocam ou não tocam? Elas pulam ou não pulam? Elas aplaudem, sim ou não? Elas dobram o joelho, sim ou não? Mas não procurem em primeiro lugar a justiça. Não cumprem os princípios. São maus pagadores. Posso continuar? Compram e não pagam, são maus pagadores. Recebe um troco errado, sabe que é errado, sai como se não tivesse visto e depois ainda quer contar a bênção na igreja. Acham um dinheiro perdido, pegam e tem aquilo por bênção do Senhor. E detalhe, o dinheiro perdido estava dentro da carteira com a documentação alheia. Está empregado, está empregada, chega sempre atrasado e atrasada. Mata hora no trabalho. Praticamente todo mês alguém da família adoece. Mas não é porque adoece mesmo, não. É porque a pessoa adoece na boca mesmo, entendeu? Até o papagaio adoeceu. Pastora Conceição. E quando não adoece, mata, não é? Mata a pessoa para faltar, para matar trabalho, dia de trabalho. Você está entendendo? Não honra patrão, não honra patroa. Todo mês praticamente o cachorro come o dever de casa. Hoje está mais moderno, né? A irmã mais nova apagou o trabalho, deletou tudo. E agora é tudo digital. Diga uau. Você está entendendo? Não estuda, depois quer pedir oração para Deus abençoar a prova. Não se preparou para... até mudou aqui. Não se preparou para apresentar o seminário e depois ora, Senhor, coloca as palavras na minha boca. Não administra bem os recursos que vêm para a mão. Aí depois quer que Deus fique fazendo milagre. Anda nas más companhias, depois diz que é filho e filha de Deus. Você está entendendo? Não basta orar, não basta jejuar, não basta ler a Bíblia, não basta não faltar um culto. É preciso buscar a justiça, é preciso conhecer os princípios e cumprir os princípios. Os princípios que cumprimos, recebemos os benefícios. Os princípios que quebramos, eles nos quebram. E quando guarda o seu para comer o dos outros? Guarda o seu para gastar o dos outros, o alheio. Você está entendendo? Gente, são coisas... Eu estou aqui abrindo, mas existem N coisas, N práticas. Com certeza, ao ouvir estas que eu estou a falar, você está a identificar também na sua vida e na vida alheia. Na sua vida e na vida alheia. Espero que seja na sua vida também. Você identifica. Empresta um livro e não devolve. Vamos lá, alguém? Empresta dinheiro e não paga. Ai, vou falar. Tá coçando aqui, eu posso falar? Vai e pega dinheiro com a agiota. Você sabia que é crime, né? Pegar dinheiro com a agiota.
agiotagem também é crime, você sabia disso? A única agiotagem que não é crime é que o banco faz, porque é legalizado. E outras, né? Outros órgãos. O resto é crime e é pecado. Não é só pecado, é crime. Vamos lá, alguém? Ó, não pratica o quê? A justiça e não ama a seu. Entendeu? Se eu compro algo do meu irmão e não pago, estou amando meu irmão, sim ou não? Estou a amar? Tá entendendo? E se meu irmão que me empregou? Ah não, porque irmão, irmã, vai entender. Hã? Oi? Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de... Não é o quê? E se não é de Deus, é de quem? Então nós já estamos aprendendo mais uma característica. Podemos seguir? São características claras, queridos, que nós precisamos identificar primeiramente em nós. Lembre-se disso, primeiramente em mim. Porque eu identifiquei em mim, agora eu renuncio, me arrependo. Quem lembra das pautas de oração aí? Você está fazendo as pautas de oração? Estão a haver renúncias. Então é tempo para isso, querido e querida. É tempo de se arrepender, porque o tribunal de Deus já está trabalhando já. Os anjos e os demônios já estão puxando a nossa ficha. Ah, não creio nisso. Não crer não vai anular isso. Dia 1º é dia de julgamento. 24 horas, 25 horas de julgamento. Mas tem tempo. Tem tempo do juiz da causa ganha para você e para mim. Quem vai vir para o Yom Kippur? Se você não aparecer, revelia. O diabo ganha. Porque, queridos, no julgamento tem o juiz, sim ou não? Tem o advogado, sim ou não? Tem as testemunhas, né? As testemunhas de defesa e as testemunhas de acusação, sim ou não? E tem o promotor de justiça. Quem é o diabo na história? É o promotor. Quem são as testemunhas que acusam? Os demônios, anjos caídos e demônios. Quem são as testemunhas favoráveis? Os anjos do Senhor, os seres celestiais. Quem é o advogado justo? Jesus Cristo. Quem é o justo juiz? É Deus. Qual é o nome do tribunal? Tribunal Celestial. Alguém tem que louvar a Deus. Você tem que aplaudir Jesus por isso. Glória a Deus. Então, muitas vezes estamos a cometer pecados que são crimes contra Deus, e por desconhecermos, não podemos nos arrepender. Quem está a entender? Ou muitas vezes é tão normal, no meio que estamos, não é? É tão normal aquela prática que não é mais pecado, não é mais errado, entendeu? Afinal, todo mundo faz. Não, queridos. É por isso que o Senhor está trazendo luz, iluminando os olhos do nosso entendimento. Quem está tendo os olhos do entendimento aí iluminados? Então vamos lá, mais uma característica, tá? Que nos revelam diabos no meio de nós. Roubo. Quem rouba é? Quem rouba é o quê? Ladrão. Exato. Escrevam. Vivem usurpando. Vivem usurpando o que não lhes pertence. Gente, isso aqui é forte. Moraes, Serviços Gerais. Como está, meu amado? Minha amada, tudo bem? Na paz? Glória a Deus. Já já nós vamos ter uma fila de oração. Você se inscreva. Só vai agradecendo pelo que Jesus já está fazendo na sua vida. Só vai agradecendo e recebendo, amém?
Alguém pode glorificar Jesus? Então, repetindo: vivem usurpando o que não lhes pertence. Vamos lá, exemplos: posições, vírgula, ministérios, posições, ministérios e corações de membros. Corações de membros. Corações de membros. Isso. A quarta característica é a característica do roubo. Pessoas que estão dentro de igrejas, mas têm a prática do roubo. Elas roubam posições. Chegam no ambiente e elas identificam amizades e não sossega, quer seja homem ou quer seja mulher, não sossega até roubar aquela amizade. Você está entendendo? E usa dos meios mais baixos possíveis, inclusive a fofoca. Hoje eu vou repreender espírito de fofoca e também chacota. Vou repreender esse espírito também, em nome de Jesus. Amém ou não é? Ministérios, ofícios dentro do ministério, buscam sempre roubar o lugar de evidência. Querem estar em lugares em que apareçam. Não é nem que Jesus apareça, é que eu apareça. Não é nem que diminua eu e que Cristo apareça, é que Cristo desapareça e eu apareça. Mas é assim. E ainda há uma falsa humildade. Não foi nada. Não precisa nem falar meu nome. E quando é desprezado e é desprezada, meu Deus, fica endemoniado. Rouba corações de membros. Isso acontece muito com pastores auxiliares. Porque geralmente o pastor presidente, na medida que um ministério vai crescendo e se desenvolvendo, não é assim? Mais líderes, né, casais, precisam ser levantados para ajudarem a liderança a suportar, não é? Porque é uma carga de trabalho, é muito atendimento, é isso e aquilo outro. Então geralmente o pastor presidente e a sua esposa estão ocupados em outras coisas, sim ou não? Importante, sim ou não? Mas ninguém está vendo. Mas o que todo mundo está vendo é o pastor, a pastora auxiliar, correndo para lá e para cá, socorrendo aqui, socorrendo ali. Você está entendendo? É um perigo que todo pastor auxiliar, todos aqueles que estão auxiliando no ministério correm: roubar o coração do povo para si. São os abre salões. Abre salões. São os absalões. Absalão roubou o coração do povo para si. O coração do povo estava com o pai dele, Davi, sim ou não? Mas a Bíblia diz que ele furtivava, ele roubava o coração do povo para si, porque ele queria ser o rei. Você está entendendo? Então todo aquele que rouba o coração, todo aquele que tenta roubar o seu coração para si, por exemplo, vou falar de nós aqui, não que isso esteja acontecendo, amém? Mas para que isso nunca aconteça, amém ou não amém? Mas vamos dizer que os apóstolos estão muito ocupados, estão mesmo, da glória. Então ele delega aos pastores, aos líderes e tudo mais, certo? E esses estão sempre tendo mais contato com o povo, amém? Aí o que acontece? Porque os líderes não têm o coração no lugar certo, começam a furtivar, ou seja, roubar o coração do povo. Como? Pergunte como, apóstolo? Nossa, meu apóstolo e a minha apóstola agora
não estão tão acessíveis, mas eu e a minha esposa estamos para você. Precisando de qualquer coisa, é só me consultar. Aí a pessoa pega e diz assim: realmente, né? Não, você que deveria ser meu pai, você que deveria ser minha mãe espiritual. Os apóstolos sabem de nada, é você. Você que é ungido. Você que é ungida. Se for um coração desalinhado, é isso que acontece. A pessoa começa a crescer, daqui a pouco está sonhando que é o apóstolo. É o apóstolo. E começa a dizer, aí Satanás entra e vira um filho de diabo, uma filha do diabo. Aí começa a dizer: meu Deus, Deus errou. Era para eu ser o apóstolo internacional. E a minha esposa também. Meu Deus, a Big Church está na mão errada. Vamos ter que orar pelo apóstolo e pela apóstola, para que eles se arrependam, sabe? De ter pegado o que é meu. Tá. Jezabel, né? Aula que vem, vamos expulsar a demônia Jezabel, vou denunciar ela, amém? Vai ser no dia 17, né? Eita. Então, quando isso acontece, gente, às vezes não é nem a liderança, às vezes é o povo. Entendeu? É por isso que eu sempre falo para a nossa liderança: aponte sempre para os pais. Reforce o que os pais estão falando. Cuidado com o povo, porque o povo às vezes fala aquilo que eles identificam que queremos ouvir, e se entra no coração. E quando é alguém que vem de outros ministérios, uma família, chegam, se infiltram no meio da liderança, já passou por aqui já. Aí começa a mostrar o emblema: estou aqui com a aposta só de passagem, só para me aprender algumas coisas com ele, mas eu vou abrir, meu ministério que Deus me deu é apostólico também. Aí começa, entendeu? Visitar um, visitar outro, visitar outra, almoçar na casa de um. E o apóstolo trabalhando, suando, orando, jejuando, para manter tudo em ordem. E o roubo de corações acontecendo. Posso te provar que essa é uma característica de diabo? Isaías capítulo 14. Quem está sendo abençoado por esse ensino? Isaías 14, do verso 12 ao 14. Vamos lá. Dá tempo, Jesus. Isaías 14, do verso 12 ao 14. Quem pode ler comigo? 3, 2, vai. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as... Olha, como é que ele debilitava? Versículo 13, vai lá. E tu dizias onde? No teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de quem? Exaltarei o meu, e no monte da congregação me assentarei aos lados do... Versículo 14. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao... Ele estava em uma comparação, sim ou não? Ele não queria ser somente um querubim ungido. Abra sua Bíblia. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28, a partir do 14. Obrigado, meu filho, mestre. Ó, só o 14 mesmo, parte A. 3, 2, vai. Tu eras o querubim ungido. Para o quê? Cobrir, guardar. E te estabelecer onde? No Monte Santo de... Tu estavas no meio, afogueadas andavas. Ele não quis somente ser um querubim guardião. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo.
Não, ser pastor já não é. Eu quero ser o apóstolo. Ser profetisa, não. Eu quero ser apóstola. Semelhante. E edificarei o meu trono sobre. Você está entendendo? Queridos, há dois tipos de pessoas. Posso falar? As pessoas que empurram o barco do barranco de areia. Tem que fazer força, sim ou não? Tem uma vez que eu fui com os meus filhos em um passeio de lancha aí. Desce aí, pastor. Empurra aí, eu empurrando, penso no trabalho. E a mulherada lá em cima, vai. Não desce daí, mulher de Deus. Aí foi que deu certo. Dá glória a Deus. Os que empurram são fiéis. Os que sofreram para ver o barco dentro do rio ou do mar são fiéis. E a probabilidade de se tornar infiel é muito pequena. Mas os que só sobem no barco quando já está tudo certo, o barco já está indo embora, tudo bem, precisa fazer um esforço, há uma grande probabilidade de se tornar alguém infiel. Por isso que você tem que dar glória a Deus, porque você ainda está no período de empurrar da margem o barco. Juntos nós estamos fazendo força para que esse barcão, esse mega barco, aleluia, esse barco que vai passar pelas nações, oh meu Deus do céu, você está entendendo? Marcos capítulo 4, abra sua Bíblia, do verso 14 ao 15, rapidinho. E já vamos lá. E eu vou te ensinar como nascem os diabos. Quem quer aprender como nascem os diabos? Diga assim: pastores de diabos são infelizes. É por isso que eu sou um pastor muito alegre, muito feliz. Você está entendendo, né? Eu não estou a pastorear diabos, estou a pastorear filhos. Filhos. Os diabos eu ponho para correr, amém ou não amém? Já botei alguns já. E talvez você nem viu. Ouviu e não entendeu. Mas eu estava te amando. Estava ou não estava? Agora que você está entendendo. Ó. 3, 2, vai. O que semeia, semeia a palavra. 15. 3, 2, vai. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é. Mas tendo-a eles ouvido, vem logo quem? E faz o quê? Tira a palavra que foi semeada nos seus. Quer ver uma atitude de alguém que está se tornando um filho, uma filha do diabo? Não celebrar o que o apóstolo ministrou, ou pregou, ou ensinou. Muitas vezes o fogo da mensagem está a queimar. Uma mensagem ungida. Mas porque o apóstolo bebe água enquanto ministra, se torna assunto no caminho para casa. Você está entendendo? Porque o apóstolo anda para lá e para cá no altar, vira assunto. Porque o apóstolo às vezes passa do horário, vira assunto. E aí rouba a palavra que foi semeada nos corações. Você está me entendendo? E quando a palavra que foi semeada, ela é roubada, o que acontece? A pessoa continua com a mesma vida, indo de mal a pior.
com a vida indo de mal a... Porque aquela palavra, ao germinar, poderia transformar a vida. Vamos para a quinta característica. Posso? Vamos lá. Egoísmo. Egoísmo. Acho que eu vou guardar essa aqui. Vai pegar muita gente aqui. Então tá. Escute. Escreva. Vivem para satisfazer. Vivem para satisfazer os próprios desejos e não os de Deus. Já disse que eu amo vocês hoje? Já disse hoje que eu amo vocês? Além da nossa apóstola, já disse para vocês? Não? Então faz aí um coraçãozinho coreano aí para mim. Coraçãozinho coreano, coraçãozinho coreano. Faz aí. Eu amo vocês. Sarangyeoi. Aleluia. Amém? Os egoístas vivem para o quê? Satisfazer os próprios e não os de... Queridos, o egoísmo nos descaracteriza como filhos de Deus e nos caracteriza como diabos. Em muitos lugares, a maior parte é de egoístas, ou seja, de diabos. O diabo é que é egoísta. É ou não é? Deus é egoísta? Então, como filhos de Deus, não devemos ser egoístas. Mas o que muitos têm sido são egoístas. Preferem satisfazer a si mesmos. Preste atenção, todas as vezes que você negocia estar aqui, você está sendo egoísta. Todas as vezes que você troca a tua comunhão com Deus lá no teu secreto, você está sendo egoísta. Todas as vezes que fazendo bem, você opta em não fazer, você está sendo egoísta. Socorrer alguém, você opta em não socorrer, você está sendo egoísta. Quando você está se importando mais com a sua barriga do que com a vontade de Deus, está sendo egoísta. Mas estou com fome. Mas estou com sono. Mas estou doente. Meu amado, você está num lugar que não tem desculpas. Está doente, vem para ser curado. Está oprimida, vem para ser liberta. Morreu, liga para alguém, quer dizer, não dá. Alguém te traz para ser ressuscitado, ressuscitada. Não tem desculpa. Está chovendo, vem na chuva. É de açúcar? Você tem que prestar atenção nisso. Todas as vezes que você precisa, o apóstolo está aqui. Tá ou não está? E quando o apóstolo precisa que você esteja aqui, você está? Mas você é o apóstolo. E você é filho. Você é filha. E uma refeição que você falta, você não recebe. Uma refeição que você não recebe, há uma deficiência. E essa deficiência impede o teu crescimento. Nós temos que começar a olhar as coisas com o olhar de Deus e não com o nosso olhar. Posso ser sincero? Tem dias que eu não quero estar aqui, mas eu venho. E sou o último a ir embora. Oi? Mas Deus te chamou para isso. Deus te chamou também para isso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua própria vida, vai perdê-la, sim ou não? E o que perder a sua vida por amor, vai achá-la. Então todo tempo eu estou achando aqui. Eu estou perdendo a minha vida por vocês. Eu estou perdendo a minha vida por aquele que me chamou, me comissionou. E você também tem que estar disposto a isso. Mas tem lugares que as pessoas estão nem aí. Entendeu? Tá nem aí para nada. Tá nem aí pro que o pastor preparou para liberar. Tá nem aí pro que Deus agendou para liberar.
E geralmente no dia que você não vem é o dia que Deus faz o estrago. É assim ou não é? É assim. No dia que decidimos faltar, é por isso que eu não falto. Não tem como faltar. E por que você falta? Não tem como você faltar também não. É tudo decisão. A questão é que nós somos muitas vezes tão egoístas que nós atribuímos toda a responsabilidade sobre os pastores, sobre os apóstolos, sobre os profetas. Esquecemos que eles são filhos e nós também somos filhos de Deus. Abra sua Bíblia. Mateus 16, do verso 23 ao 24. E eu vou encerrando. Vou te ensinar como nascem os diabos. Isso, Mateus 16, do verso 23 ao 24. Vocês ainda me amam? 3 pessoas, eita. Meu Deus. Leiam comigo, 3, 2, vai. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim. É forte, né? Vamos ler do início? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de quem? Mas só as que são dos... Uau! Porque você não entende, você busca satisfazer não os desejos de Deus, não a vontade de Deus, mas a vontade dos homens. Foi o que Jesus disse para Pedro, o líder da igreja, pastor da igreja, futuro apóstolo, que tinha a chave do reino. Eita! Versículo 24, olha lá. Leiam. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua e siga-me. No contexto do texto, por que Jesus disse isso com tanta energia? Chamou o diabo que estava atrás de Pedro. Porque Pedro não queria deixá-lo morrer. Ele disse: Jesus, Deus que te livre de morrer, que isso nunca te aconteça. As intenções de Pedro eram boas, sim ou não? Mas não eram as intenções de Deus. Olhem para mim, o reino de Deus não é feito de boas intenções. O reino de Deus é feito por revelação. Então não é só porque nós não compreendemos que aquilo não seja o correto. Coloque-se no lugar de Pedro e dos discípulos. Eles não entendiam do porquê Jesus deveria ir para a cruz. Eles não entendiam, então eles julgavam que aquela não era a vontade de Deus. Preste atenção, meus filhos, muitas coisas eu vou fazer, sua mãe espiritual vai fazer, que você não compreende, você vai achar que não é de Deus. Cuidado para não se tornar um Satanás. Oi? Cuidado! Muitas coisas o teu pai e a tua mãe lá dentro da sua casa, decisões eles vão tomar, eles vão te mandar fazer algo que para você parece ruim ou é ruim. Vamos estudar, vai estudar, menina. Vai estudar, vai orar. Oi! Vai tocar chofar, vai jejuar. Vai! Mesmo que você não entenda, obedeça. Não se torne um diabo. Deus está falando. Então Pedro estava cheio de boas intenções, mas não eram as intenções de Deus. Volta lá ao verso 23, por gentileza. Eram as intenções dos homens. Dá glória a Deus. Egoísmo, sim ou não? Agora vamos para Mateus 26, do 14 ao 16, por favor. Mateus capítulo 26, é o último texto desse ponto, do verso 14 ao 16. Quem ainda está alegre com Jesus? Está aprendendo? Também estou a aprender muito. Louvado seja Deus. Do verso 14 ao 16. Quem pode ler comigo? Então, um dos 12, chamado Judas, foi ter com os principais sacerdotes. Verso 15. E disse: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei.
E ele lhe estipularam 30 moedas de prata. 16. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Judas aqui foi propor a venda de Jesus. Foi ou não foi? Ele propôs a venda, sim ou não? Agora eu te pergunto, por quê? Por que Judas foi até os principais dos sacerdotes para vender Jesus? Porque ele era egoísta. No The Chosen, quem está assistindo The Chosen? Deixa muito claro. Judas Iscariotes muitas vezes tentou aconselhar Jesus. Tentou ou não tentou? Porque para Judas, Jesus era o cara. Está entendendo? Queria libertar o povo de Israel de debaixo do Império Romano. Mas Jesus, ele não estava sendo guiado pelas vistas, ele estava sendo guiado por fé. Então, na caminhada, escute isso, com Jesus, Judas começou a se desapontar. Por exemplo, quando Jesus permitiu que aquela mulher quebrasse o vaso de alabastro, 1 ano de trabalho nos pés dele, quem lembra? Judas achou ruim e falou assim: que desperdício é este? Poderia ser vendido para dar o dinheiro para os pobres. E a Bíblia diz que ele não se importava com os pobres, mas queria o dinheiro, porque ele ficava com a bolsa e era um ladrão. Era tesoureiro e ladrão. Então, atitudes de Jesus, quando ele sentava com os cobradores de impostos. Então, Judas foi desanimando, Judas foi, por não entender. Até que ele disse: esse não é o Cristo, vou lá vender. É um charlatão. Foi lá e vendeu. Posso contar algo aqui rapidinho? Existem muitos escândalos que estouram contra homens de Deus, dentre eles o homem de Deus que eu amo e admiro, T.B. Joshua. Quem conheceu? Na internet, pelo menos. Eu também. Escute isso. Pessoas que conviveram com ele, comeram na mesa dele, pessoas que foram discipuladas, ensinadas por ele, pessoas que tiveram a graça de caminhar com ele, de serem treinadas por ele, de serem, de verem o estilo de vida que ele viveu íntegro, justo. Tudo isso, em algum momento desacreditaram. E depois que desacreditaram, foram às mídias para espalhar mentiras acerca dele. Você está entendendo? Pessoas que em vídeos mostram eles lá, tudo trabalhando na igreja com ele, entendeu? Às vezes sentado recebendo, que foram curados, libertos. Depois abrem a boca e dizem: não era homem de Deus, era um bruxo, era feiticeiro, ele mexia com o ocultismo. Você está entendendo? Se tornaram diabos. Vamos lembrar qual é a palavra? O que significa a palavra diabos? Vamos lembrar aqui? Caluniador, acusador, o que mais? Opositor. Aquele que entra no meio, que divide através do engano. É por isso que eu não permito que você que veio de outro ministério fale mal de onde você saiu. Você está entendendo? Senão você vai estar sendo um diabo. Já saiu. Foi na paz, na bênção. Amém, tudo certo. É uma nova história. É uma nova vida. Amém. Quem está alegre com Jesus? Meu Deus, é forte, sim ou não? Como é que nascem os diabos? Quem quer aprender? Vai lá. Vai lá para a gente começar a terminar. Será que dá tempo de eu falar sobre os primeiros diabos? Vocês têm fé, né? Vou finalizar aqui com isso aqui. Como nascem os diabos, tá bom? Como nascem os diabos, apóstolo? Posso revelar? Ok. Então, escrevam isso. Deus, o Papai, jamais criou diabos. Deus, o Papai, jamais criou diabos. Mas filhos.
Amém. O que Deus criou? Filhos. Tanto que em Jó capítulo 1 fala que quando os filhos de Deus vieram até ele, quem estava lá também? Satanás também estava. Você está entendendo? Deus jamais criou diabos, mas filhos. Ponto seguido. Porém, eita, todas as vezes, acho que eu vou guardar para o ano que vem, melhor. Acho que tá bom, gente. Então, todas as vezes que filhos se corrompem, filhos se corrompem. Por que se corrompem? Por causa de ganância, orgulho. É assim ou não é? Vírgula. Ofensas, vírgula. Engano, vírgula. Inveja, vírgula. Justiça própria, ou rebelião, o quê? Rebelião, diabos nascem. Todas as vezes que essas coisas ocorrem e não há arrependimento, entendeu? Diabos nascem. Então deixa eu te resumir. Diabos eram filhos. Todo diabo era um filho. Vamos lembrar aqui do grego. Diabolos significa o quê? Acusar, opositor, caluniar. E o que esses fazem? Tudo isso. Contra quem? O pai e os irmãos. O diabo, o acusador dos nossos irmãos. Tem alguém entendendo a revelação? Então os diabos, eles não são criados, eles nascem. E eles nascem a partir da descaracterização, que palavra difícil, da glória. Descaracterização dos filhos. Nós lemos Ezequiel 28, 14. Satanás era um querubim ungido para guardar. Estava no Monte Santo, caminhava pelo Éden espiritual, no meio das pedras afogueadas. Só que entrou orgulho nele. Quem está entendendo? Eu vou edificar e vou construir meu trono acima das estrelas. Eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Aquilo que entrou no coração dele fez com que ele começasse a vender, a negociar o que Deus havia dado gratuitamente para ele. Até que ele foi lançado fora, com uma terça parte de anjos, seres espirituais, filhos de Deus também, tá? Tiago fala que Deus é o Pai das luzes. Hebreus, o autor fala que Deus é Pai dos espíritos. Você está entendendo? Porque Deus é um espírito. Oh meu Deus, você está entendendo? Amém. Então, todo filho de Deus que é lançado fora da presença dele torna-se um diabo. Eu preciso te soltar uma pontinha. Posso soltar? Escreva aí. Primeiros diabos. Vai. Primeiros diabos. Só para você ficar com gostinho. Primeiros diabos. Esse é o início da aula 3, amém? Isso, foi rápido esse ponto. Oi?
Quer uma pergunta? Tem uma pergunta? Pergunte. Calma aí. A pergunta é: os que são expulsos ou aqueles que saem da presença, os que saem também se tornam diabos ou só os que são expulsos? É uma boa pergunta que eu não quero responder. Prophesy. A pergunta foi: são os que são expulsos ou os que saem? Uma pergunta. São os que são expulsos. Os que saem podem voltar. Oh, meu Deus do céu. Mas os que são expulsos não tem volta. Tá respondido? Desceu agora. Posso provar? Colocar aí os primeiros diabos. Tá. Então escreva: os diabos não originaram na terra. Os diabos não originaram na terra. Vírgula, mas nos céus. Onde? E só depois chegaram e se multiplicaram na terra. Só depois chegaram e se multiplicaram na terra. Eu vou lhe provar soltando os primeiros dois, tá bom? Posso? Escreva: Lúcifer. Lúcifer foi o primeiro. Isso. Anote as referências para depois nós abrirmos elas, ok? Ezequiel 28. Anote. 13, parte A. Coloca 13A. A. Vírgula. 14 e 15. Ezequiel 28, 13a, vírgula, 14 e 15. Podemos? Próximo. Isaías 14. Toda doutrina se confirma verdade a partir de 3 textos, sim ou não? 3 testemunhas, então tem que te entregar as 3. No mínimo 2. Isaías 14, do 12 ao 15. E Apocalipse. Capítulo 12. Do 3 ao 4a. 3 ao 4a. Ezequiel 28, 13a. Projeta para mim, por favor, profeta. Vou lhe mostrar. Leia comigo, vai lá. Só a parte A, até o ponto e a vírgula. 3, 2, vai. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Verso 14, por favor. Leia. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Versículo 15, por favor. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste, até que se achou o quê? Iniquidade em ti. Era perfeito em todos os... Diga obediente. Diga obediente. Até que se achou. Queridos, a descaracterização não começa de uma vez. Começa aos pouquinhos. É um orgulho. É uma ofensa. Tá entendendo? Isaías 14, do 12 ao 15, rapidinho. Leia. Como caíste desde o...
De onde ele caiu? Ó, o quê? Lúcifer, filho, como foste cortado por tu que debilitavas as... Ah, então ele estava onde? E foi lançado de onde? Você está entendendo? Mas eu posso ir além. Quando fala céu, não está a falar de um lugar geográfico, está a falar de uma pessoa. Quando a palavra de Deus fala céu, caíste, caiu do céu. Ele não caiu de um lugar geográfico. Ele foi desconectado de uma pessoa. Versículo 13. Vai lá. E tu dizias no teu: eu subirei acima das... De quem? Exaltarei o meu, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. O texto nós já lemos. Vamos a Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, versos 3 e 4, parte A. Vai lá. Isso, 3 e 4, parte A. Leiam, por favor. 3, 2, vai. E viu-se outro sinal, e eis que era um grande, que tinha 7 cabeças e 10, e sobre as suas cabeças 7, parte A do versículo 4. 3, 2, vai. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Estrelas são anjos, sim ou não? Na linguagem que João estabeleceu ali, nas visões que teve no Apocalipse. Então você está entendendo? Então ele não foi desligado de Deus, por Deus sozinho. Ele não foi expulso da presença de Deus sozinho, mas com uma terça parte das estrelas. Então onde o primeiro diabo nasceu? Nos céus. Agora coloca aí o segundo. Os segundos diabos. São 2, eu vou te mostrar. Posso? Vai se ofender não? Adão e sua mulher. Adão e a mulher. Gênesis 1:26. Abra sua Bíblia. Vou lhe mostrar. Bem. Parte A do texto. Leiam. E disse Deus. Quem foi que disse? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa... Até aí. Coloca o 27 só para ganhar profundidade, por favor. E criou Deus o homem à sua... A imagem de Deus o... Homem e... Os criou. Então eles foram criados seres espirituais, como Deus é um espírito. Dá glória a Ele. Então eles eram perfeitos, sim ou não? Gênesis 2, do 15 ao 17, por favor. Está interessante ainda? Leiam. E tomou o Senhor Deus e o pôs no jardim para o lavrar e o... Então ele tinha uma função, sim ou não? Ok, versículo 16. Leiam. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás... Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então eles tinham ordens, sim ou não? Qual era a primeira ordem? Comer de tudo que Deus dava para eles. Qual era a segunda ordem? Não comer daquilo que Deus não estava a dar para eles. O conhecimento do bem e do mal. Então eles estavam perfeitos em todos os seus. Se você continuar lendo, você vai ver que Adão deu nome aos animais. Foi ou não foi? Adão estava lá trabalhando para Deus, até que Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliadora idônea. Detalhe, foi idônea, ele não falou demônia. Ele falou uma auxiliadora idônea. Então a mulher também seria perfeita como ele. Dá glória a Deus. Só que aconteceu alguma coisa, sim ou não? Romanos 3:23. Abra sua Bíblia. Romanos 3. Leiam bem alto. 3:2, vai. Porque
todos pecaram e destituídos estão da glória. Sabe qual é a diferença entre a humanidade e os seres espirituais? Para eles não houve retorno, mas para nós houve. O caminho que foi fechado ao Éden foi aberto um vivo e novo por meio de Cristo, a saber, do seu corpo. Quem é o corpo de Cristo? Através da igreja nós podemos estar na glória e permanecer na glória e viver de glória e manifestar. Estou certo que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Ponha-se sobre os nossos pés. Alguém tem que louvar a Deus. Alguém tem que glorificar o santo nome do Senhor. Amém. Foi bom? Aprendeu? É por isso que o Satanás te odeia e me odeia, queridos. Porque ele falhou, foi expulso e não tem retorno. E você em Adão falhou, foi expulso, mas por meio do último Adão pôde retornar. Quem foi que já retornou aí? Quem já retornou? Quem já retornou? Agora eu vou te falar algo. Hebreus 6, vigia. Porque se cair, não tem mais retorno não. Se o Pai te expulsar da presença dele, acabou para você. É só lago de fogo. Alguém tem que louvar a Deus. Posso profetizar? Então, ore ao Senhor que eu vou profetizar. Fale com Deus. Todo esse conhecimento não é para guardar num caderno, não é para guardar numa cadeira, não é para dizer eu sei. Tudo isso que Deus está nos ensinando, primeiro, é para que nós nos arrependamos e caminhemos corretamente com Ele. Segundo, é para que nós identifiquemos e protejamos os nossos irmãos. Diga assim: para que eu proteja o meu coração e os corações dos meus irmãos. Exatamente, queridos. Cada um de nós temos responsabilidades uns pelos outros. A responsabilidade não é só do apóstolo, da apóstola, não é só do presbitério, dos presbíteros, não. Não é só dos generais, é sua também. Você tem que guardar o seu coração. E você tem que ajudar o seu irmão, a sua irmã a guardar o coração dele também. Aleluia! Deus jamais irá prosperar diabos. E os diabos estão se multiplicando dentro das igrejas. Estão ou não estão? Os diabos estão se multiplicando dentro de ministérios. E pastores, apóstolos estão a pastorear diabos e não filhos de Deus. E muitas vezes os próprios pastores, os próprios apóstolos são diabos. Diabos pastoreando diabinhos. O que eu te ensinei, o que eu estou a te ensinar da parte do Senhor é poderoso, mas também é perigoso. Essa é a segunda vez que eu ministro esse seminário. Escute isso com muita atenção. Continue com os olhos fechados. E a primeira vez que eu ministrei diante de pessoas, de discípulos, de filhos. E infelizmente muitos deles desprezaram o que aprenderam e se tornaram os próprios diabos dentro do ministério. E que me fizeram extremamente mal. Que fizeram muito mal a minha esposa. Que fizeram muito mal a pessoas dentro do ministério. Inclusive pessoas saíram por causa destes e nunca voltaram. E pessoas pensaram em sair, só não saíram porque a graça e a misericórdia do Senhor foi muito grande. Eles buscaram o Senhor e o Senhor mostrou claramente o que estava acontecendo. Você está entendendo? Eu estou ensinando vocês porque eu amo vocês. É um pai ensinando seus filhos. Porque eu não quero que nenhum filho que Deus me deu
que Deus me deu se tornem diabos. Se torne um diabo, uma diaba. Dê mau testemunho. Viva uma vida dupla. Viva uma vida empurrando pela barriga, uma vida porca. Mas sim que viva uma vida santa, justa, piedosa. Que todo mundo olha e fala: ele carrega algo diferente. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus. É um homem honrado, é uma mulher honrada. É um homem íntegro, é uma mulher íntegra. É um homem santo, é uma mulher santa. Cala a boca pra falar dele, cala a boca pra falar dela. Porque você não sabe, não conhece quem ele é e quem ela é. Já conheci muitos de mentira, mas estes são de verdade. Estes são de verdade. Eles são os terrores de Satanás. Uhul! Uma geração santa está sendo preparada. Brasil, chegou a sua vez. O fogo que vai para as nações está vindo na sua direção, Brasil. Está vindo na sua direção, povo brasileiro, povo venezuelano, povo guianense, povo chinês que está no Brasil, povo alemão que está no Brasil. E a forma que esse fogo nos encontrar vai definir se vai ser para purificar ou se vai ser para destruir. O fogo que purifica é o mesmo fogo que destrói. Deus está purificando um povo, e esse fogo virá só para terminar a purificação. Meus filhos, irmãos, irmãs, ouçam o que o Espírito Santo está falando à igreja. No poderoso nome de Jesus, erga a sua mão direita. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória, que toda a corrupção do nosso ser é revelada e removida. Eu vou repetir: toda a corrupção, toda a degradação, tudo que está nos descaracterizando, áreas que já estão descaracterizadas, são reveladas e são removidas. Não nos tornaremos diabos, não nos tornaremos caluniadores, não nos tornaremos opositores, não nos tornaremos acusadores, não nos tornaremos divisores, fofoqueiros, semeadores de discórdia, semeadores de maldade, de mentiras, mentirosos, traiçoeiros, perseguidores, traidores. Pelo contrário, permaneceremos fiéis, nos tornaremos cada dia mais fiéis, leais, homens e mulheres de honra, em o nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus. Enquanto o louvor ministra o fogo nos teus olhos, eu quero que todos venham aqui para frente agora. Todos, sem exceção, venham para frente agora. Estenda suas mãos, se renda ao Senhor. Comece a orar em línguas, comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar. O fogo em teus olhos. Feche seus olhos, erga as mãos. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou.
Senhor, eu peço mais fogo, mais fogo. Mais fogo, mais fogo, mais fogo. Esse fogo começa a te envolver agora. Cheira baramadere que terebas. Leprante le cante le basai. Eia! Chamando ricassara badara badara bashire barabararas. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu e fogo em teus fez eu me apaixonar. Queimou Deixa eu declarar, me aproximei, permaneci. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou. Declare: queimou. E fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Declare: eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, eu ainda tenho fome, eu ainda. Pode vir queimar. Joga lá em cima. Eu ainda tenho fome, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, pode vir queimar. E fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou.
queimou. Eu ainda tenho fome. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Nos tornamos. Sim. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não. Deixa a chama queimar. Responsáveis. A chama não. Segura aí. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Um fogo purificador está a passar pelos filhos nessa noite. Está a passar pelos filhos em casa nessa noite. Repreendemos todo espírito de fofoca. Fofoca! Zombaria! Chacota! Intriga! Discórdia! Crítica! Em nome de Jesus. Nossa boca só pertence a um Senhor. Diga: minha boca pertence a um Senhor. É ao Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá. Diga: minha mente, minhas emoções e os meus desejos são purificados pelo fogo. Rejeito toda a cultura diabólica e eu aceito, me rendo à cultura do céu, do reino de Deus, em nome de Jesus. Alguém tem que aplaudir a Jesus, o Rei da Glória. Mais uma vez e faz tudo. Vem mais uma. Todo meu ser faz eternidade se alinhar com o natural. Declare da terra. E na terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Bata no seu peito e declare: e fere meu coração. Fere meu coração. Uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar. Isso, reflete pra ele. Até que o Estenda suas mãos. Senhor venha. Estenda suas mãos bem perto. Isso. Só adore ao Senhor. Fere meu coração. Fere meu coração.
uma ferida de fome por ti, uma ferida de sede por ti. Ensina-me. Ensina-me a clamar e a suplicar, Até que o Senhor venha. Olha o fogo, olha o fogo. até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Segura. Família, vocês já viram algumas histórias eu contando sobre um certo homem muito amigo meu, muito amado, chamado Moraes. Quem já ouviu as histórias? Está ali o homem das histórias. Moraes, Serviços Gerais. Quem pode dar uma salva de palmas a Jesus pela vida dele? Ele é um homem corajoso. Já confiou na minha mão amigos. Começou pela esposa dele, confiou a esposa dele, minha amada Francisca. Já confiou amigos. Já pedi até as contas. Já me confiou ele mesmo, já. Já me confiou até a sogra do seu filho, é isso? A sogra do filho. E hoje ele me confia a nora. É isso mesmo? A nora, a Dávila. Dávila estava com 4 nódulos na tireoide. 2 do lado direito e 2 do lado esquerdo. E através do Moraes ela ficou sabendo que em Boa Vista tem um homem de Deus. E eles se dirigiram até aqui hoje, só para ela ser curada. Quem crê que ela já está sendo curada? Estenda as mãos aqui para ela. Tem um fogo caindo aqui que eu não sei se você está sentindo. Tem um fogo caindo aqui que, meu Deus do céu, tá difícil até de eu ficar em pé. Esse fogo está nas suas mãos agora, ó. As suas mãos estão em chamas. Eu preciso de alguém aqui perto dela comigo. Eu preciso de alguém aqui perto dela comigo. Vamos? Alguém? Algum intercessor? Algum ministro me ajuda? Isso. Eu preciso também de um pano. Isso. Obrigado, profeta. Yeah. Yes. Preciso tirar o seu óculos um pouquinho. Tira o óculos dela um pouquinho. Vai tirar o seu óculos. Ela já está sendo incendiada. Meu Deus, coloque em cima. Alguém pode declarar mais fogo? Mais fogo. Mais fogo. Lança fogo aí, lança nela. Fogo, 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 fogo. Lança, 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 lança. Lança, lança, lança fogo. Vamos. Lança, lança fogo. Lança fogo. Lança fogo, 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 fogo. Fogo, fogo. Mais, 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 fogo, 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 fogo. Um por vez, sobe aqui, põe as mãos nela e diga: seja curada. Um por vez, vem. Vai por aqui e sai por lá. Por aqui e sai por lá. Põe a mão, diga: seja curada e sai. Mais isso. Fogo, vamos. Mais glória. Mais fogo. Mais glória. Mais fogo. Mais glória. Vem, Senhor. Seja curada. Mais fogo. Mais glória. Mais fogo. Mais glória. Mais fogo. Yeah. Mais glória.
glória, mais fogo, mais glória, mais fogo, mais glória, vem Senhor. Mais glória, mais fogo, 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 mais glória. E vem mais uma vez. Estenda as mãos e cante. E faz tudo. Isso, cante ao Senhor Espírito Santo. Ele está fazendo de novo. Mais uma. Ele está fazendo de novo. Obrigado, cheiroso. Faz eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Oh, Jesus. Fere meu coração. Uma ferida de sede por ti. Até que o Senhor venha. Declare até que o Senhor venha. 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 Eu vou gastar minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Senhor, não só o teu corpo físico está sendo curado, mas a tua alma também está sendo curada de uma ferida profunda, de uma ferida antiga que já não doía mais, mas ela estava lá, uma raiz. Porque quando o Senhor faz, Ele faz por completo. Dávila, a ti declaramos: ser livre, ser curada deste mal, no poderoso nome de Jesus. Diga: Satanás, todos os caroços, nódulos que semeou dentro do corpo dela, por causa das raízes, remove agora. É uma ordem, em nome de Jesus. O teu projeto, teu plano é frustrado. O plano de Deus é realizar. Livre em nome de Jesus, curado em nome de Jesus, completamente. Tireoide nova, taxas hormonais saudáveis. O teu status de saúde sai de doente, melhor, de enferma, para sarada e livre. Filha, o mal já se foi. Os anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, santo pra sempre. E os anjos clamam, Santo, toda a criação.
exaltado és, Santo. santo pra sempre. Amém. Levante-se, filha. Isso. Teu nome é Senhor. mais alto. Que a Dávila está a sentir? Está sentindo o seu corpo? Nem sei explicar. Ela não consegue explicar. Ok, subiste no altar. Tava tudo certinho. E aí, o que aconteceu? Começou a acontecer. Assim, eu senti uma queimação na minha mão. Algo saindo assim e falando que eu era uma pessoa muito amargurada, que eu precisava tirar essa mágoa que estava dentro. Eu falei, eu não sou assim. E falou, você é assim, você é amargurada, você tem mágoa. E foi falando, a voz foi aumentando, e eu querendo lutar contra. Eu falei, não, eu não sou. E falou, você precisa, filha, liberar essa mágoa para você ser curada. Porque tu é minha. Foi o que eu senti. Liberou? Sim. Reconheceu? Reconheci. Se arrependeu? Sim. Ok. Procure os caroços. Procure os caroços. Procure fundo. Vai fundo, vai fundo. Diga pra ela, vai bem fundo mesmo. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Encontrou alguma coisa? Teu Oi? nome. Não sinto o caroço aqui. Não sente? Não sinto. Se ela não sente, médico nenhum encontra também. Tronos e domínios, governos, Está curada! poderes, teu Ei! nome Aplauda o rei! sobre todo, e os anjos clamam, toda a criação exaltado, santo. E a igreja clama. E a igreja clama. Sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás